Parceirão, pô, a gente gosta pra caramba de falar de polícia, por vários momentos aqui. A gente acaba passando na questão da criminalidade, né? No combate à criminalidade, que é, pô, o lado que tu tá hoje. Mas você, pô, como morador de comunidade, camarada que cresceu ali, sempre no caminho certo, não deu mora igual muitos dos seus amigos, né? E isso, porra, sobretudo, cara, é uma grande oportunidade, um exemplo de mostrar que o moleque que tá lá na comunidade e que não tem referência, que acha que a polícia é inimigo e tal, e tem o traficante, aquele camarada que tá num poder ostentando uma condição, ostentando um carro, uma moto, tudo fruto do crime, e tu tá aí hoje, meu irmão, um exemplo dentro da polícia. Então eu gostaria de começar assim, porra, bem do início mesmo, na questão da tua história, para que as pessoas conheçam. E aí a gente entra na parte da polícia aí também, que é um conteúdo que a gente gosta muito, irmão. Vambora. Vou começar a contar um pouquinho da minha história. Eu tenho 39 anos, nasci em 83. Minha primeira casa lá no complexo foi na rua Antônio Astrasésio, né, cara? Morava meu pai e minha mãe, era um conjugado, na verdade, um quarto e banheiro. E os dois trabalhando ali, minha mãe é empregada doméstica, né? Meu pai era pedreiro. Minha mãe até reclama, né, cara, que minha mãe falou que morava em Botafogo. Conheceu meu pai, levou ela lá pro Alemão. Ela fala, que puta merda que eu não conheci teu pai, cara. Saí de Botafogo pra ir pro Alemão, lá pra Nova Brasília. Saiu de Botafogo foi pra favela. Mas fazer o quê? Se ele não fosse meu pai, eu não tava aqui, né? Exato. Aí, pô, eles trabalharam bastante, aí conseguiram comprar uma casa, a casa era alugada, né? Ela me conta essa história, que eu era, porra, bebê. Compraram uma casa na Alvorada. Os policiais conhecem aí como Beco do Gesso, que é um dos pontos mais perigosos hoje, né? Mas na minha época não era, porque na época que eu morei lá, a logística do morro era totalmente ao contrário, né? Funcionava ao inverso do que é hoje com a UPP. Os confrontos eram mais embaixo, né? Na área da Nova Brasília ali, da Grota, da Fazendinha, e lá em cima era uma paz, né? E para os moradores lá, era o Beco do Pará. Por que Beco do Pará? Tinha uma lanchonete lá, né? O dono da lanchonete se chamava Pará. Aí ficou Beco do Pará. Aí no tempo da UPP já era uma gessaria, aí a referência era Beco do Gesso. E, enfim, aí os anos se passaram. Com 8 anos, meu pai deu um mole aí com a minha mãe botou meu pai pra ralar. Tomou um bico? Minha mãe descobriu que meu pai tinha outra família. Já tinha uma irmã de 6 anos já, eu não sabia, ele escondia isso da gente. Aí minha mãe botou ele pra cantar, né? E aí, a partir daí ela começou a me criar sozinho, né, cara? Trabalhava de empregada doméstica na Zona Sul, casa de madames. E eu ali naquela minha vida, estudando em colégio municipal. Aí nas horas vagas, porra, a brincadeira de criança no morro é só bola. Mas aí vocês continuaram no morro, né? No morro, Lá na Alvorada. No mesmo lugar, né? Os anos foram se passando. E ali no beco onde eu morava ali, pô, tinha diversas amizades ali. Porque na época de 94, quando o tráfico se instalou no morro, que antes quem mandava no morro era um policial, na verdade, né? Chamado Pereira. E não era uma milícia, era tipo uma polícia mineira que não deixava ter sacanagem no morro, não podia cheirar. Ele botava ordem na casa. Aí em 93 para 94 veio o Orlando Jogador, executou, né, parte desses policiais e pessoas ligadas a ele e instalou o tráfico lá no Complexo Alemão. Pô, então começa ali em 94, Eu pensava que fosse não, acho que foi 93 para 94, mais ou menos. Se não foi 92. Sim, tô lembrando vagamente porque, era garoto. É que aí começa a história do Orlando Jogador. Do Orlando Jogador, exatamente. Sim. Ele matou, né, o Pereira, tinha outros policiais também. Quando ele invadiu o morro, nessa época haviam policiais que moravam na comunidade, mas não eram envolvidos com o Pereira. E descendo para trabalhar, como eles foram identificados como policiais, eles foram executados. Entendeu? Nessa invasão. Outros que não eram policiais, mas eram ligados ao Pereira também foram executados. E ali se iniciou o Comando Vermelho, ali no Complexo Alemão, né? Com o Orlando Jogador, e falecido Audição, Nego Bruto. Pô, naquela época ali não sobrou ninguém, mano. Acho que não sobrou ninguém, não. Acho que não sobrou ninguém, não. Que é o normal também, né? O padrão. Os caras não duram 30 anos. Não dura 30 anos, E em 94 para 95, né, teve aquela primeira guerra lá na comunidade, porque o E, que comandava o Morro do Adeus, que era terceiro comando na época, ele era compadre do Orlando, né? E dizem na história lá que veio uma carta, na verdade, pro Orlando matar o E. Sendo que essa carta não chegou até as mãos do Orlando, chegou até a mão do E.
Então ele armou uma emboscada junto com o seu bando, falou que precisava falar para o Orlando que era para poder pegar uns armamentos lá para poder cometer um assalto a banco. E como eles eram compadres, né, cara, ele chegou lá naquele local, os caras tudo à vontade, o E foi, pegou o Orlando e o bonde dele praticamente todo. Tomou o morro, logo em seguida, aí que vem chega, começa a história do Marcinho, um garoto de 17 anos, cria da Vila Norma, lá em São João de Meriti, reuniu os caras do Manguinho, Varginha, Jacaré, Mangueira, e vieram para retomar a comunidade. E essa guerra durou mais ou menos uma semana. Eu lembro que nessa época que eu morava na Alvorada, meu irmão, era aquela época da execução, né, que você passava na rua, tinha defunto, Jornal Povo, Fluminense. Sim. Eu lembro que quando eu morava na Alvorada, tinha uma localidade lá do loteamento, para quem mora lá, sabe dessa história, sabe que isso é real, o pessoal vai falar assim, caralho, quem mora lá sabe, isso aí, porra, meu irmão. Os caras, quando estavam invadindo o morro, eles tinham uma localidade chamada Beco da Fora. Tem policiais que conhecem esse beco ali no loteamento. Esse beco, hoje em dia, até os tempos da ocupação, é o beco que dava acesso à casa do Gão. Gão do Faz Quem Quer. Ele comprou umas 6 casas ali e fez uma casa só. Mas no passado não tinha isso, né? Não existia Gão. Esse beco, os caras, porra, lançaram a porra de um lança-rojão, lança-granada, cara. E esse lança-granada, na época da guerra, foi parar debaixo da casa do alemão, mano. Aí estourou a casa do moleque que morava embaixo, esse pessoal era da igreja. Isso foi num sábado. A família só não morreu porque eles estavam No culto. no culto. Não, mas no culto não. Era aquele negócio que era de madrugada. Vigília. Estourou os quartos todinho, porque o quarto era para os fundos da casa e a frente era a entrada, que era a sala. Então se tivesse alguém naquele momento ali, meu irmão, teria matado a família todinha. Quem mora lá no morro sabe dessa história, né? Aí o Marcinho pegou, fez a retomada do complexo. Na época do Orlando não tinham jovens ele não deixava jovens se envolver no crime, na criminalidade. Eram só pessoas mais velhas. Quando entrou o Marcinho, né, veio aquele negócio do Comando Vermelho Jovem também. Aí começou a entrar mais jovens pro mundo do crime. E ele próprio era moleque ainda, né? Exatamente. E aí que os meninos daquela época começaram a se envolver. Não na época do Marcinho, até um pouco depois. Porque o Marcinho logo depois foi preso. Tá preso até hoje aí. E, porra, tinha o falecido Sandrinho, que morava no meu beco ali. Falecido Reginaldo. Porra, tinha o Nem também, que morreu lá no Antares. Tudo no crime. Tudo no crime. É isso que eu tô falando, só que morava no meu beco. Porra, e ali... nessa altura aí, irmão, pela minhas contas aí, tu tava aí com uns 13, 14 anos. Tu nasceu em 83? Foi o que tu falou, não foi? 83. Então, nós estamos falando em 96, né? 97. Porque até esse rapaz aí, o Sandrinho, ele morreu em 98 após o Vasco ganhar a Libertadores. Que ele era vascaíno doente, então aquilo me marcou, porque quando ele foi morto pelo Gatti, dos 16, o Nem Carteiro, ele devia, uma história que ele devia um dinheiro lá, sei lá. Ele ficou jurado pelo Gatti na época. E o Gatti, e ele já não dormia mais sozinho com medo de ser morto. Então ele pegava os seguranças dele e botava para poder dormir com ele, né? Com medo de ser abatido. E teve uma operação lá, os caras do Gatti conseguiram chegar até ele e matou, no caso, né? Ele mais 5, se não me engano. Falecido Sandrinho, falecido Duda, falecido Dudamel, se não me engano, era o Dudamel e o Nem Miojo. E o Sandrinho, os moradores que moravam em volta, disse que ele morreu gritando os nomes dos filhos, né? Que era Lucas e Mateus. Mais na frente eu vou contar isso aí também. Sobre essa história também. Que acabou gerando uma grande reviravolta. Um rapaz lá, um adolescente lá não foi morto depois, até pelo fato de ser filho dele. E os anos foram se passando, foram trocando a liderança, pessoas foram morrendo, outros foram sendo presos.